don't hurt me no more. Baby, don't hurt me no more. What is love? Don't hurt me. Don't hurt me. Abrace a solitude, aprenda a gostar da sua companhia e abrace a solitude. Quando você aprende a não depender da validação de outra pessoa, você fica imune a esse tipo de gente manipuladora. As crises vêm, as tempestades elas vêm quando você resolve tomar uma decisão dessa de autoridade na sua vida, de ir embora, de cortar o contato com alguém que está trabalhando para o seu mal. As crises elas virão, mas isso só vai te fortalecer. Isso só vai fazer com que você crie um vínculo maior consigo mesmo e com Deus, com a espiritualidade, certo? Então, ali a derrota deles já começou. Quando você devolve o tratamento de silêncio de forma definitiva, eles começam a ter medo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos prosseguir com os nossos estudos sobre o narcisista, né? E nós vamos verificar por que o contato zero é uma mágica tão grande dentro da nossa vida. O que acontece que depois que a gente dá o contato zero e a gente imagina que está tudo acabado, que a gente entra num luto sem fim, o que acontece que depois que a gente passa pelo vale da sombra da morte, o que acontece que a gente acaba vendo o peso que é a energia de uma pessoa. A gente acaba descobrindo isso. Como é que uma energia de uma pessoa pode acabar com a outra? É muito interessante isso, porque é uma coisa que estava escondida. A gente só descobre isso quando dá o contato zero. E aí a gente descobre que tudo que está escrito na Bíblia é verdadeiro. Tudo. Linha por linha. Porque acontece que lá atrás, não depende de quantos anos você tem, a senhora tem, o senhor tem, não depende da idade, depende da escolha que você fez lá atrás na sua infância, lá atrás, porque todos nós sofremos traumas, todos nós. Não existe ninguém nesse mundo que não sofreu trauma. Até pela forma da educação, né? Pelas famílias que a gente tem, né? Que não é culpa delas, lógico, né? Mas a maioria das famílias, elas são desestruturadas. São famílias disfuncionais, né? Então o que acontece? A gente vem num trauma lá de trás, que a gente não tinha como resolver isso, né? E o que acontece com o nosso cérebro? Ele entra num processo de sobrevivência. Então é como se você tivesse nessa tempestade que eu coloquei aí agora. Eu coloquei aqui agora que você está vendo. É como se você tivesse nesse processo de tempestade, essa coisa horrível que vocês estão assistindo aí, essa tempestade feia, escura,
E a gente vem com isso lá de trás. Lá de trás. Bem lá na infância mesmo. Eu estou falando da idade de 4, 5, 6 anos. Né? Que é a idade que a gente está despertando para o mundo. Está vendo as coisas à nossa volta. Está vendo como o papai funciona, como a mamãe funciona. Nós somos uma máquina, nosso cérebro é um computador. E você está vendo tudo, está gravando tudo. E o seu cérebro ele vai te colocar no modo, não tem no celular aí, modo avião? Modo não sei o que, tem vários modos aí no celular que você pode colocar lá, não perturbe. Então seu cérebro vai entrar num modo que ele vai te proteger dessa tempestade. Só que tem um porém. Tem um porém enorme aí. Você está dentro dessa tempestade, mas de repente você optou pelo bem. Você está lá no meio da tempestade, mas está ajudando todo mundo. Você está ajudando todo mundo. Todo mundo está ajudando. E o narcisista, quando ele entrou nessa tempestade, como eu e você entramos, ele ficou revoltado. Ele ficou revoltado e foi aí que ele começou a caçar todo mundo. Ele começou a manipular todo mundo, desde pequenininho. Então por isso que não adianta ter argumento com o narcisista, né? Eles são bem treinados. Eles são bem treinados, desde pequenininho manipulando. Até com os brinquedos ele manipulava lá, quando ele brincava quando era pequeno. Entendeu a diferença? Entendeu por que não dá para enfrentar narcisista? Porque eles estão do outro lado do nosso caminho. Se você for para a direita, eles foram para a esquerda. Aí que está a diferença de um e de outro. Não vai haver acordo nunca, nunca. Ele não está na mesma direção que a gente. Então começa aí. Então nós estamos no meio dessa tempestade e o narcisista, quando se apresentou, ele era essa tempestade que você está vendo aí. Só que ele é muito manipulador, né? Ele se apresentou para você como um sol. Ele se apresentou como um sol bonito, né? Céu azul. É uma maravilha, né? Aquele céu de brigadeiro, todo azulzinho, né? É assim que ele se apresentou pra gente. Como luz. Na realidade ele é pior que essa tempestade que está aí. Entendeu? Então, o que aconteceu? Houve um engano. E você se uniu a esse narcisista, não importa quem é, não importa. Qual a patente dele, se é pai, se é mãe, se é marido, se é namorado, se é patrão, não importa. A gente, quando nasce, pelo menos nós aqui, né, a gente vive fazendo vínculos o tempo inteiro. O narcisista não. O narcisista ele não faz vínculo, ele faz interesses. Ele estabelece contratos e interesses, jogadas. O narcisista ele vive com um tabuleiro na mão, ele vive jogando. Entenda isso, olha a diferença. Olha a diferença entre um e o outro. Um faz vínculo, o outro joga. É questão matemática. É tudo jogada, entendeu? É tudo quanto que eu ponho e quanto que eu retiro. Eles não dão ponto sem nó. Não tem bondade com o narcisista que não seja jogada. Tudo manipulação, tudo para benefício próprio. Então eles são assim. Esse mau tempo aí, um monte de trovão aí, raio, entendeu? Não tem luz nenhuma com eles, não tem nada. Eles nem sabem o que é isso. E eles veem na gente como fonte de alimentação. Nós somos pilha
para os narcisistas, nós damos energia para eles. Né? Então, é isso que acontece no relacionamento. E quando a gente fica preso a vida inteira com eles, né? E eu comecei a me libertar aqui com 55 anos, né? Olha só a quantidade de anos, sendo eu que eu nunca parei, sempre estudando faculdade, dando aula, assim para baixo, sempre andando com as minhas pernas, e mesmo assim os infelizes foram atrás de mim lá me sugar. Entendeu? Eles não estão nem aí se você tem curso, se você tem isso ou aquilo, eles vão atrás para te pegar. Entendeu? Então a gente tem que ter noção, e graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade. Quando eu dei contato zero, aí eu acabei entendendo o que aconteceu comigo. A gente acaba entendendo, começa os pontos vão se ligando. Né? Quando você dá contato zero para pessoas desse tipo que eu estou falando, os pontos vão ligando. E a gente vai acabar percebendo que a gente fez papel de trouxa. Esse papel de trouxa, a gente tem que demorar um tempo também para se perdoar também, viu? A gente quando sai para esse contato zero, a gente fica pensando tanto no outro, tanto, né, tadinho, né? Tadinho. Fica pensando tanto neles que quando você entra em contato zero, como no meu caso, invalidado, descartado, menosprezado, invalidado, né? Eles jogam fora você como se você fosse um papel higiênico. Né? E você sai com a sua autoestima zero. Zero. Sem nada, sem lenço, sem documento. Eles sugaram tudo. Sugaram tudo. Mas com o tempo, né, a gente não tem uma alma daquele tipo que eles têm, predador, a gente não tem isso. A gente começa aos pouquinhos a se resgatar. Aí a gente acaba percebendo o que eles fizeram com a gente. Aí que tá. A gente acaba descobrindo o que foi feito, né, com a nossa vida, o que eles fizeram, as manipulações todas, desde o início até o fim. Né? E é aí que a gente fica com raiva da gente. Dá muita raiva de não ter percebido tanta manipulação e de a gente ter feito esse papel de trouxa. Né? De a gente esquecer da nossa vida para atender pessoas desse tipo, porque a gente não soube falar não. Entendeu? A gente fica revoltado. Essa fase fica um pouco, demora para passar, mas ela passa. Porque a gente vai crescendo, né? A gente vai entendendo, né, que a gente também não tem que... O errado não fomos nós. Né? O errado foi quem não soube receber o que a gente deu. Por que não soube receber? Porque estava jogando. Estava fazendo coisa errada. Então é isso, a gente acaba descobrindo tudo. Isso é um alívio enorme para a nossa mente, para o nosso corpo. A gente respira até melhor. Você vive uma vida mais calma, mais tranquila. A gente sai dessa pilha que eles têm de controlar a nossa mente, eles viviam controlando a nossa mente. Né? A gente sai disso tudo para viver uma vida em paz. Para viver uma vida sem culpa. Porque na realidade a gente não tem culpa de nada. A gente tem uma ligação direta com Deus, com o divino, né? Com todo, como você queira falar. A gente tem uma conexão muito forte com a natureza, com as pessoas. Né? Então, isso aos pouquinhos a gente vai resgatando. Né? Até as músicas que você gostava de ouvir lá atrás, quando você era super feliz, volta tudo. Volta tudo. Você vai resgatando a tua vida. Resgatando.
E a gente descobre que o erro não esteve só do lado deles, né? Esteve do nosso lado também, porque a gente não soube falar não. A gente aceitou tudo, engoliu tudo seco, né? Então, essa é a primeira parte que eu queria falar, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas eu vou continuar sobre esse assunto, porque o contato zero é fundamental para você se curar. Eu, antes de dar esse contrato zero, eu achava, para vocês terem uma ideia da manipulação que eu estava, eu achava que eu não tinha direito de ter minha vida, porque eles já tinham roubado de mim. Então, eu enfrentei tudo isso, que se lasque, que se dane, né? Peguei várias pessoas aí da internet que davam a real da situação, né? E a gente tem que ser assim, a gente tem que ser forte para dizer não, para dizer vá para aquele lugar, vá plantar batata, vai cuidar da sua vida, do que ficar sendo babá de gente ruim. Não dá, isso não dá. A gente tem que cortar isso e deixar cada um seguir o seu caminho. Porque se você está no caminho do bem, o fulano de tal está no caminho do mal, deixa ele para o caminho do mal e larga ele e vai fazer você a sua vida. Nem que seja para morar na rua. Não vale a pena viver ao lado do narcisista. Não vale a pena. Você perde muita coisa. Você perde tudo. Tudo que você tem, você perde. Ele suga tudo, ele não quer ver você feliz, ele quer você ver lá na lama junto com ele. Mas tem um detalhe aí, ele já está condenado, você não. Ele já está condenado porque ele não aceita ele tem ira contra Deus. Ele não entra em acordo com Deus. Agora você fica com ele, você vai junto. Agora você não, se você tem um coração aberto, tem um coração limpo, é uma pessoa bondosa, cai fora. Cai fora. Deixa eles falando sozinhos aí. Pode ser o presidente da república. Larga, vira as costas e vai embora, vai cuidar da sua vida. Nem que for para morar na Praça da Sé. Vá viver tua vida, você vai ver que você você nem vai acreditar. Você nem vai acreditar na vida que Deus vai te entregar. Isso é um grande teste, nós estamos passando um grande teste e está no final. Graças a Deus. Então, eu vou parar por aqui, mas eu vou fazer a parte 2 e vamos ver quantas partes vai ter esse vídeo. Acho que vai ter muitas, viu? Porque eu estava pensando em dar o título 1001 bênçãos, 1001 benefícios, 1001 utilidades que você vai encontrar quando você der contato zero para o narcisista. Porque você não vai ser um sobrevivente, você vai ser um supervivente. Vai distribuir luz para onde você for. Ninguém vai poder te resistir todos os dias da tua vida. Está escrito isso. Então, eu vou colocar um versículo aqui. Quando o diabo enganou a Eva, lá no Éden, eles vivem enganando a gente. Enganou a Eva, mentiu para Eva, falou mentira. Quem que faz isso? Quem que mente? Os narcisistas. Quem engana? Os narcisistas. Então começou lá no Éden, desde quando o mundo é mundo. Então a história da Bíblia é a história do narcisista. Vou colocar aqui aos pouquinhos, né? Vou colocar agora a do Éden e depois vou dando sequência aí. Vamos lá. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Gênesis 2, versículos 15 e 17. Repetindo. Mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim. Gênesis 2, versículo 16.
Então, aí nesses versículos, né, a gente observa que Deus falou para o Adão: vocês podem comer tudo, todas as árvores, todas, né? Então imagine a quantidade de árvores que vivia até lá, né? Todas, menos uma árvore, só uma. Aí, o que aconteceu? O nosso amiguinho, né? Bonito, tão bonzinho eles, né? Eles são tão bonzinhos, né? Eles foram lá, né? E falaram assim, né? Você tem certeza que Deus falou isso? Vocês não podem comer nenhum fruto de nenhuma árvore. Quer dizer, já entrou mentindo, colocando dúvida no que Deus tinha falado. Olha como eles são espertos. Eles entram para acabar mesmo com a gente. Eles põem dúvida no que é real. Né? Para quê? Para você poder sentir uma insegurança e você seguir o que ele fala. Né? E é assim que ele consegue te arrancar das mãos do Altíssimo. Eles colocam em dúvida o seu relacionamento com Deus para ele poder entrar. Aí ele entra e te detona até acabar com a gente. Ele destrói a gente. Enquanto a gente ficar na mão deles, ele vai destruir. Vou pôr a parte que ele mente para vocês verem agora. A parte da mentira do Satanás, da antiga serpente, que graças a Deus já está detonada na nossa vida. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim. Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. Ponto. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Deus sabe que, no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. Gênesis 3, 1, 5. Repetindo. Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim. Gênesis 3, 1. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Gênesis 3, 4. Repetindo. A serpente respondeu à mulher. Então, né, aí dá para perceber, né, esse diálogo aí, né, o que estava acontecendo, né? Deus tinha estabelecido, né, o reino para Adão e Eva. Aí vai lá a antiga serpente, Satanás, o diabo, questionar, né, o que Deus estava fazendo. Então daí dá para perceber, né, que é o espírito enganador, né, aquele que vem com luz tentando nos enganar, né? E na realidade é isso que acontece com os narcisistas, né? Eles entram na nossa vida nos enganando, porque depois que a gente está no ciclo de abuso, a gente não consegue sair tão fácil, né? Demora anos para a gente entender o que está acontecendo, porque a gente projeta no outro o que a gente é, né? E se o outro é uma pessoa má, né, que se aproximou da gente, conseguiu entrar, né, é como se fosse um ser, né, de outro planeta que entrou na nossa vida para acabar com a gente. Ele não pertence à nossa linhagem, né? Então a gente tem que sair fora mesmo, tem que dar contato zero mesmo, tem que parar de falar, porque, vou citar meu caso, se em 46 anos, 50, estou com 60 anos, se em 60 anos os infelizes
não falaram para que vieram, né? E só produziram sofrimento na vida das pessoas. Eles se alimentam disso. Se em 60 anos eles não conseguiram mostrar a que vieram nesse mundo, como é que eles vão mostrar a partir dos 60 anos de idade? Então é uma coisa bem simples, bem lógica, né? Se não conseguiu até agora, não vai conseguir mais. Primeiro porque eles não têm esse propósito de fazer o bem, né? Estavam se aproveitando. Então, quando você percebe isso, você cai fora e sai dando risada. Porque você não perdeu o seu caráter, você não negociou o seu caráter. Eles entraram te enganando. A gente não negociou nada, eles entraram enganando a gente. Então, a partir desse momento, a gente cai fora para nunca mais voltar, porque a gente aprendeu a lição. A lição de que não vale a pena achar que as pessoas são boas sem elas provarem isso no raso, bem no rasinho. Esse tipo de pessoas vem com aquele discurso, no fundo eu gosto de você, no fundo não tem nada, no fundo só tem lixo. Quando a pessoa é boa, ela é boa no rasinho. Então, cai fora, contato zero e vai ser feliz. Um grande beijo, um grande abraço. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Quem anda com os sábios se torna sábio, mas quem anda com os tolos sofrerá as consequências. Provérbios 13, versículo 20.